Bom dia, boa tarde ou boa noite, Fábio falando em mais um vídeo do canal e no nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre devaneio excessivo ou DE. Bom, eu não tenho como não começar do começo, e para mim o começo é falar a respeito das características do devaneio excessivo. Acho que é importante também falar a respeito disso aqui, nesse primeiro vídeo, porque eu sei que existem pessoas que desconhecem a condição ou que têm interesse ou alguma curiosidade a respeito do assunto, e que precisariam ser apresentados de uma maneira introdutória. E a melhor maneira de fazer isso é apresentar um vídeo a respeito das características da condição. Então, é interessante e importante falar a respeito disso logo no nosso primeiro vídeo, e posteriormente eu vou me aprofundando em outros assuntos que são mais específicos. Mas aí, como já tem esse primeiro vídeo de apresentação e de descrição, aqueles que forem acompanhando os outros vídeos mais aprofundados e mais específicos já não vão ter tanta dificuldade assim de compreender aquilo que a gente estiver falando. Beleza? Bom, é isso. Eu não tenho como não falar a respeito das características do devaneio excessivo sem mencionar o artigo seminal sobre DE. O artigo seminal é o primeiro artigo publicado sobre o assunto. Foi publicado lá em 2002 pelo Eli Sommer. Bom, para quem não sabe, o Eli Sommer é o psicólogo e pesquisador israelense que estuda o assunto e foi a primeira pessoa a descrever a condição como a gente conhece hoje. Quando eu falo sobre descrever a condição como a gente conhece hoje, é porque antes havia uma descrição e outros profissionais falavam a respeito do devaneio, mas eles falavam apenas da prática fantasiosa e imaginativa, mas não necessariamente de uma condição clínica e psicológica que causa interferência no funcionamento social, acadêmico, laboral, afetivo, entre outros aspectos, ou que, por exemplo, pudesse causar algum tipo de sofrimento. Então, a primeira descrição a respeito do devaneio dessa forma disfuncional e desadaptativa foi feita pelo Eli Sommer. Certo? Então, esse é o artigo seminal, lá em 2002, e ele traz um conceito que é amplamente utilizado até hoje, que fala sobre o que é o devaneio excessivo. Então, conceitualmente, o devaneio excessivo é uma atividade fantasiosa extensa, que vai substituir e ou interferir no funcionamento social, acadêmico ou laboral da pessoa que devaneia dessa forma desadaptativa. Eu incluiria até o funcionamento afetivo, da vida afetiva da pessoa para aqueles que têm relacionamento, que com certeza interfere e prejudica de alguma forma. Só que eu também acho esse conceito, apesar de interessante, parcial. E aí, claro, eu não estou desconsiderando o conceito, mas eu descobri, lendo alguns artigos, tem um artigo que traz um conceito que para mim é integral. Ele não só menciona essas características que eu acabei de citar, como ele inclui dois outros aspectos que para mim representam muito o que é o devaneio excessivo. A complexidade do devaneio e a sua característica tão séria, tão importante, que são o potencial e a natureza adictiva, ou seja, de se tornar uma dependência e uma compulsão, assim como o sofrimento associado. Vejam, não se nega as outras características que eu havia mencionado. Uma atividade fantasiosa extensa, ou seja, que pode levar muito tempo e ser frequente, assim como interferir em diferentes áreas da vida daquela pessoa. Não é só anular essas características. Ela também inclui o potencial adictivo de compulsão, assim como também cita e menciona o sofrimento que está relacionado à prática e na vida do devaneador excessivo. Então, para mim, esse é um conceito mais amplo e, para mim, integral a respeito do assunto. Mas vamos lá. Agora que a gente já tem uma noção do que é o devaneio excessivo, conceitualmente, vamos então falar das características. Eu não teria como iniciar falando a respeito do assunto sem mencionar a origem do devaneio excessivo. O que faz com que uma pessoa desenvolva o devaneio excessivo? E aí eu vou te responder de maneira bem sucinta muitas coisas. Não existe um fator único, um fator exclusivo que desencadeie o devaneio excessivo. Não existe. No artigo de 2002, que foi feito com 6 participantes, o Eli Sommer identificou que todos eles vivenciaram alguma experiência diversa lá na infância. Seja um trauma, seja uma violência sofrida, de diferentes formas de violência, ou algum tipo de negligência, por exemplo. Ou mais de uma dessas coisas. E aí, claro, a primeira associação que você pode fazer é o seguinte: nossa, então parece que existe uma relação entre uma infância com alguma experiência diversa e o desenvolvimento do devaneio excessivo. Não está errado. No entanto, a literatura científica conseguiu identificar algumas outras coisas que não anulam isso, mas complementam essa visão. Uma pesquisa de 2009, que é um estudo de caso, assim como um estudo de 2011 com 90 devaneadores excessivos, identificou que entre os seus participantes, muitos deles não tinham uma experiência adversa que foi vivida na sua infância e adolescência.
não é que tiveram uma infância e adolescente perfeita, impecável, então sem problemas, certo? Mas não conteve experiências adversas que envolvessem essas violências sofridas, negligências e outras formas de abusos, por exemplo. Envolveram outras experiências na vida deles. Então isso abriu uma margem para se compreender que existem diferentes fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver o DE. E isso é até algo similar ao que ocorre com transtornos mentais. O devaneio excessivo ainda não é um transtorno mental oficialmente reconhecido. Mas, falando dos transtornos mentais, os transtornos possuem aspectos multifatoriais dentro das suas causas e origens. Não existe um fator único determinante para os transtornos mentais. Existe uma série de fatores ali envolvidos, tanto aspectos genéticos, ambientais e fatores individuais, como personalidade, identidade, crenças, uma série de outros aspectos que possam estar relacionados ali à vida daquela pessoa. Então, assim como ocorre com os transtornos mentais, o devaneio excessivo indica que segue o mesmo caminho. Então, a origem é multifatorial, certo? Bom, saindo da parte da origem, vamos para os temas. Eu acredito que seja uma curiosidade de algumas pessoas que sejam leigas ou que não conhecem tão bem o devaneio excessivo sobre o que as pessoas fantasiam, qual é o conteúdo dos devaneios. E aí vamos lá. Os conteúdos são diversos. Então a gente pode ter temáticas que envolvem violência sofrida ou contra outras pessoas, temáticas que de alguma maneira envolvam poder e controle, temáticas que envolvam sequestro e resgate também, temáticas associadas à afetividade, e não só afetividade, mas algo mais adulto, que eu não vou falar porque eu acho que o YouTube não gosta muito, então ele pode de alguma maneira interferir aqui, na disseminação do vídeo, e também temáticas que envolvem um eu ideal, ou seja, a idealização de si mesmo nas fantasias. Claro, como eu havia mencionado, as temáticas podem ser muitas outras, certo? Mas esses temas podem ser muito amplos. Então, as temáticas envolvem coisas tanto relacionadas à vida daquela pessoa mesmo, como temáticas sobre coisas que não tem nada a ver com a vida dela. Eu posso me fantasiar, por exemplo, como um homem bem-sucedido, rico, de 45 anos. Eu só tenho 32. Mas eu posso fantasiar e imaginar que eu sou uma pessoa bem-sucedida com muito dinheiro, dono de posses e tudo mais. Eu posso me imaginar como um herói medieval que sai do meu tempo e vai parar em um outro lugar, em um outro universo. Posso me imaginar dessa forma. Então, não é só o tipo de fantasia, é o conteúdo, as temáticas que estão envolvidas, certo? Essa história da fantasia do cavaleiro, nessa história eu posso me ver como uma pessoa heróica, forte, destemida. Talvez porque na vida real não me veja dessa maneira. Mas isso também é um assunto para um outro vídeo, certo? Vamos lá. Saindo das temáticas e do conteúdo, mas não necessariamente saindo ainda do assunto, um terceiro elemento que é característico do devaneio excessivo é a sua estrutura. Ou seja, é uma estrutura muito rica em detalhes, muito rica em personagens, em cenários, em enredos, em histórias. Eu havia mencionado no vídeo anterior, no vídeo de apresentação aqui do canal, que as experiências no devaneio são similares, fazendo uma comparação com assistir uma série ou um filme. Ou seja, tem todo um contexto ali que você pode acabar se deparando e que vai fazer parte da sua experiência devaneando. Não é simplesmente, aquela coisa do lembrar de algo ou ter uma mera imaginação de uma coisa. É algo narrativo, é algo bem estruturado, é realmente uma história, só que imaginada por você. E aí, dentro dessa estrutura tão rica, tão detalhada e narrativa e contínua, também existe uma outra coisa. A estrutura do devaneio tem um personagem principal, personagens coadjuvantes e, às vezes, narradores, entre outros elementos. Às vezes o devaneador é a primeira pessoa. Outras vezes ele não é o protagonista. Às vezes ele visualiza todo o devaneio como uma terceira pessoa. Isso varia muito, então é algo muito específico. Às vezes o devaneador é ele mesmo, outras vezes o devaneador na história, ele é uma outra pessoa. Às vezes ele não é nem um ser humano. Então a nossa imaginação não tem limites. Logo, as fantasias relacionadas ao devaneio excessivo também não. Você pode ser um homem, mulher, uma pessoa com uma orientação sexual ou uma identidade de gênero completamente diferente daquela que você tem na vida real. Mas, claro, isso também está ligado a outros aspectos mais profundos que eu vou discorrer em vídeos lá na frente, certo?
Bom, a gente saiu dessa parte da estrutura e a gente vai para um outro ponto que é, bom, existe uma origem, existem temas, existe uma estrutura, mas o que faz com que uma pessoa acabe devaneando? Exatamente, além de já ter uma origem, o que faz a pessoa no dia a dia devanear? Ou seja, quais são os gatilhos do devaneio excessivo? Os gatilhos também são vários. Você tem livros, música, nós temos TV, nós temos pessoas do nosso dia a dia, as nossas experiências cotidianas, as experiências de outras pessoas, filmes, séries, enfim, uma série de elementos que desencadeiam o devaneio. Então, vejam, os gatilhos podem ser externos, como eu havia mencionado, ouvir uma música, ou pode ser assistir a um filme, ler um livro, mas eles também podem ser internos. Existe um artigo que observou, né, entre os seus participantes que o estado de humor influenciava para que eles acabassem devaneando. Ou seja, se eles estivessem tristes, angustiados, se sentindo envergonhados, ocupados, por exemplo, ou estressados, isso aí era como um gatilho para que eles fossem se engajar em algum tipo de fantasia. Então, nós temos gatilhos externos, internos, e também existe o nada. O que seria o nada? Não é que não existe nada, mas vamos lá, não preciso de algo específico para que eu acabe devaneando. Não preciso de um gatilho externo, eu não preciso de um estado emocional ou de uma alteração emocional para que eu devaneie. Às vezes a pessoa simplesmente está caminhando ou varrendo a sua casa e ela começa a ter um devaneio. E um devaneio não sobre varrer a casa, um devaneio sobre estar ganhando um prêmio, um devaneio sobre estar com sua banda favorita sendo lá a cantora ou a baixista, por exemplo. Percebem? Então não necessariamente é necessário existir um gatilho externo ou interno. Certo? E aí, depois que a gente passa desse entendimento sobre os gatilhos, é interessante entender o seguinte, tá? Para que serve o devaneio excessivo? Ou seja, qual que é a função do DE? O artigo de 2002, assim como outros artigos, vão descrevendo que a função do devaneio excessivo, para muitos devaneadores, né, isso depende muito da realidade, é distanciar a pessoa do sofrimento ou de uma realidade que gere sofrimento e proporcionar experiências agradáveis, prazerosas e de bem-estar. Então, é como se você fizesse uma conversão. Você tem uma experiência, uma realidade que seja dolorosa, que gere sofrimento, e aí você, durante os devaneios, você converte isso em experiências de bem-estar. Justamente porque os devaneios são agradáveis. Você vive o que você quiser. Logo, obviamente, gera bem-estar. Então, a função do devaneio excessivo é justamente ser esse distanciador entre a realidade dolorosa e uma vida interna mais prazerosa e agradável. Então vamos lá, saindo dessa parte da função, nós temos algo que também é bem característico do devaneio excessivo. Isso é bem característico mesmo, é a sinestesia. A sinestesia no devaneio excessivo é tudo aquilo que envolve a nossa movimentação física. E aí, quando eu falo sobre a movimentação física, eu estou falando o seguinte, é porque para muitos devaneadores, eles vão caminhar, vão pular, vão correr, eles vão mover as mãos, mover os pés, por exemplo. Alguns vão gesticular, vão falar coisas. Então, a sinestesia é algo que acompanha os devaneios. É quase como se fosse também um aspecto indutório para que a pessoa vá devaneando, sabe? Como se fosse um aquecimento. Uma pessoa pode começar a andar em círculos e aí, ao longo do tempo, enquanto ela vai andando em círculos, ela vai começando a entrar, né, no seu mundo interno ali de fantasias. Então, a sinestesia não só envolve essa movimentação física, como ela também tem uma outra coisa bem interessante. Muitos devaneadores acabam reproduzindo aquilo que eles estão imaginando. Vou dar um exemplo aqui bem rápido, que é: imagina que eu estou fantasiando, que eu estou discutindo com alguém. Internamente, eu estou imaginando uma discussão ali acalorada ou não. Na vida real, eu posso aqui, mesmo sentado, estar abrindo a boca e reproduzindo aquilo que eu estou falando durante o devaneio. Entende? Então, isso é uma outra característica bem comum do devaneio excessivo, que é justamente essa reprodução de tudo aquilo que envolve movimentação física dentro do devaneio. Pode ser que eu gesticule muito também, porque no devaneio eu estou gesticulando. Então, é uma outra característica bem interessante e característica do próprio DE, certo? Então, vamos lá. Além disso, para a gente finalizar, depois da sinestesia, a gente tem uma outra coisa que é a natureza adictiva. O devaneio excessivo possui uma característica compulsiva e que gera dependência. E essa natureza compulsiva é responsável por gerar o sofrimento de um devaneador excessivo, justamente pelo fato de que a pessoa não tem controle, muitas vezes, ou a maioria das vezes, de quando ela vai devanear. Existem sim momentos em que a pessoa sabe que é o período em que ela vai, né, devanear,
por exemplo, à noite, antes de dormir, ou então pela manhã. Mas, em muitos casos, as pessoas acabam se envolvendo em experiências imaginativas em horários completamente inoportunos. Quando a gente fala sobre interferência no funcionamento acadêmico, por exemplo, eu estou na minha sala de aula durante, né, uma palestra ou enquanto o professor leciona e eu começo a me engajar em uma fantasia. Quando eu percebo, eu já perdi bom tempo dali da aula e eu não consumi, não absorvi nada daquilo que foi dito. Então, a natureza compulsiva e adictiva envolve não só esse descontrole, mas também o tempo gasto. Existem devaneadores que vão passar horas, assim como existem devaneadores que vão passar minutos, mas esses minutos ao longo do dia somados vão acabar configurando horas. E isso acaba gerando um efeito que é você ficar muito tempo envolvido em algo e não fazer coisas que fazem parte das suas responsabilidades ou coisas que você gostaria de fazer aqui, né, na vida real. Isso gera sofrimento justamente porque você acaba se percebendo preso em algo que sente que não tem controle, não tem capacidade de impor um limite e conviver de uma maneira saudável, certo? Então essa seria uma outra característica. Pode ser que existam outras. Se você perceber que existem outras e que eu não citei, pode comentar aqui pode mencionar aqui nos comentários, certo? Porque também já vai ser de grande valia. Como eu havia mencionado antes, né, a ideia aqui não é ser um portal da verdade sobre devaneio excessivo. Existem muitas outras coisas que podem ter ficado de fora. Então, se você souber, por favor, comente. Vamos lá. O devaneio excessivo ainda está sendo pesquisado, então existem muitas coisas que a gente precisa saber, né? Isso tudo depende da participação não só dos pesquisadores, como dos próprios devaneadores, né? Participando das pesquisas, quando existirem os recrutamentos para as pesquisas, para esses estudos. Então, é importante que a gente tenha essa possibilidade de conseguir colaborar para que a gente tenha um entendimento maior a respeito do devaneio, inclusive para o próprio tratamento, que é uma coisa que muitos devaneadores anseiam com muito interesse, estão extremamente desejosos por entender como é que eles podem ser ajudados. Bom, é isso, pessoal. Eu já me prolonguei bastante para falar a respeito dessas características. Se você tiver alguma outra coisa que possa complementar, que possa contribuir aqui, fique à vontade para poder comentar. É isso, a gente se fala no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.